Agora, como eu tinha falado para vocês antes, a gente vai trabalhar com uma questão, é gramática, é vocabulário, você vai ver depois o que você acha melhor enquadrar. Tem um pouquinho de gramática? Tem, mas eu vou ter que trabalhar com algumas palavras junto com esse conteúdo. A gente tem as palavras, os substantivos, eles podem ser divididos em gênero. O que é o gênero? É o masculino e o feminino. Mas algumas dessas palavras, elas invertem de gênero entre o português e o espanhol. Isso é chamado heterogenérico. Hétero vem de diferente e genérico de gênero. Então, são palavras que têm gênero diferente entre o português e o espanhol. Algumas palavras mudam de gênero. Toma cuidado com isso que eu estou chamando a atenção de você. Algumas palavras, não são todas as palavras que vão mudar de gênero. Então, não pensa assim, agora tudo que for masculino no português vai para o espanhol como feminino. Não, nós temos algumas palavras. Numa aula aí anterior, a gente tinha feito um comentário a respeito disso. Tinha uma palavra que tinha aparecido, que talvez você não soubesse o significado, era multidumbre, para quem aquele dia não pôde assistir, a gente vai relembrar. Era a palavra multidumbre. E havia dúvida de vocabulário, talvez, eu não sabia qual era o significado, eu fiquei em dúvida. Era muito fácil eu saber o gênero dessa palavra se eu tinha que completar com um artigo, foi lá na aula de artigo. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ver a terminação da palavra. Nesse caso de multidumbre, a terminação da palavra ia me ajudar. Qual a terminação que a gente tem em multidumbre? É terminação umbre. Essa terminação umbre é a terminação do feminino em espanhol. Então, multidumbre, costumbre, pesadumbre, são palavras femininas. Eu vejo pela terminação. Então, lá na tua provinha, se você te pedirem para colocar alguma palavra que requer gênero, como artigo, como demonstrativo, fica muito fácil. Eu vejo a terminação. Terminação umbre, terminação do feminino. Pronto. A dificuldade de vocabulário, ela vai deixar de existir aí. Às vezes coloca umas palavras que fica mais fácil para mim, mas às vezes pode aparecer como multidumbre, que você não sabe o significado, mas eu puxo da terminação o gênero dessa palavra. Multidumbre, multidão, é uma palavra feminina, por causa da terminação umbre. Agora vejam, nós temos uma exceção, sempre aquela exceçãozinha. A palavra alumbre, que é pedra úmida, traduzindo para o português, é uma pedra que serve para estancar sangramento, para parar com o sangramento. É você. Agora vejam, tem algumas palavrinhas que não vão acompanhar essa terminação. São palavras que vai ser importante você saber algumas. Então, eu vou te ajudar em algumas palavrinhas, vou destacar para você as mais importantes. Palavras femininas, a gente tem 5 que eu brinco, é uma vitamina, você vai ver que não é uma vitamina muito agradável, quer dizer, não é nem um pouco agradável, né? Mas para a gente lembrar na hora da prova, para facilitar o teu serviço na hora da prova. São 5 palavras que vão ser femininas em espanhol. Então, qual que é o ingrediente principal da vitamina? Leite. Leite. Em espanhol, la leche. Depois a gente vai colocar uma proteína nessa vitamina, nariz. La, nariz, segunda palavra feminina. Vamos colocar um tempero na nossa vitamina? Sal. La, sal. Terceira palavrinha. Agora tem que adoçar tudo isso. Miel. La, miel. E nós temos uma última palavra para dar uma corzinha na vitamina. Sangre. La sangre. Então, essas 5 palavras, vitamina horrorosa, né? Essas 5 palavras, elas são femininas em espanhol. Não esquece e anota aí que vai estar num quadrinho para você poder acompanhar. Então, leite, sal, sangre, miel e nariz. As 5 são femininas. Lá, artigo feminino antes delas. Essas palavrinhas, uma boa dica para você é que quando você for fazer a tua prova e verificar que tem alguma questão que pede para você artigo, anota ela no cantinho, anota essas 5 palavrinhas que vai ser bastante importante que você dê uma atenção especial. Normalmente, elas te ajudam a matar a questão. Olha que beleza, 5 palavrinhas me ajudando a matar a questão. Então, dá uma atenção toda especial. E na masculina, nós temos 2 palavras que são importantes você destacar. A palavra origen, el, origen, e a palavra árbol, el, árbol. São 2 do masculino
e 5 do feminino. Não esquecendo a terminação arre e terminação umbre. Eu gostaria de destacar mais duas coisinhas aqui pensando em heterogenéricos. Primeiro, os dias da semana em espanhol. Eles são masculinos, então é el lunes, el martes, el viernes, el sábado, el domingo. São todos, eu pulei algum aí para a gente agilizar, mas sempre e todos masculinos. E o plural, los lunes, continua sendo masculino. E as letras do alfabeto, nós temos o A, o B, são masculinos no português. Em espanhol, inverte, elas vão ser femininas, la A, la B, la C e assim por diante. Então, resuminho de tudo isso, eu preciso lembrar daquelas 5 palavrinhas femininas e terminação umbre. Isso diz respeito ao feminino. Depois, masculino, terminação arre, as 2 palavrinhas, origen e árbol, e mais os dias da semana. Então, esse é o resuminho aí dos heterogenéricos. Nós vamos fazer um exercíciozinho só para a gente ver esse conteúdo que tem aí. Então, vamos palavras, terminação umbre e terminação arre, certo? Então, na próxima aula nós